Um salve das galáxias, pessoal, Rilu na área. Vamos conversar agora sobre o tema provas, mas eu vou conversar com vocês sobre as disposições gerais. As disposições gerais do tema provas estão previstas no CPC entre os artigos 369 a 380. Tema muito importante. Agora, olha só. Primeira coisa, quando eu falo de provas, eu tenho que saber qual é o objeto das provas. O que eu tenho que provar? Você tem que provar os fatos. O que é objeto de prova é o fato, não o direito. Você não tem que provar a lei, você não tem que provar o teor da lei, a vigência da lei, porque o juiz, quando ele faz o concurso público, ele é obrigado a saber a Constituição Federal, ele é obrigado a saber as leis federais. Então lembra, o objeto de prova são os fatos, não o direito. Ritson, e quem que eu tenho que convencer com essa prova? O juiz. Então, o objeto de prova são os fatos e quem você tem que convencer é o juiz. Então, se você é o autor, tu não tem que convencer o réu que você está certo, tu tem que convencer o juiz. Então, você vai dirigir essa prova para quem? Para o juiz. Não é, ei, réu, não te falei? Pega, otário, te lasca. Não, pô. Você tem que se dirigir para o juiz. É ele que você tem que convencer. É ele que vai proferir a sentença. Então, lembra, o objeto de prova são os fatos. E quem você tem que convencer? O juiz. O direito, como regra, não é o objeto de prova. Mas eu tenho exceções. Cuidado que isso cai em prova. Existe sim possibilidade em que a parte tem que provar o teor da lei, a vigência da lei. Quando, Ritson? Primeiro, a parte só vai ter que provar o direito em exceção, que como regra ela não prova. E ela só vai provar se o juiz determinar. Porque se o juiz não determinar, você não prova. Se eles te colocarem na prova, as partes têm que fazer prova de direito. Errado, não é certo, tá? As partes não têm que fazer prova do direito, porque o objeto de prova são o quê? São os fatos. Agora, se o juiz determinar, quando eu estiver diante de um direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, aí sim que a parte vai ter que provar o teor e a vigência. Entendi nada, Ritson. Primeiro, quem que a parte tem que convencer através das provas? A outra parte ou o juiz? O juiz. O que é o objeto de prova? São os fatos ou o direito? São os fatos. Você nunca vai ter que provar o teor de uma lei, você nunca vai ter que provar a vigência de uma lei, certo ou errado? Errado. Se o juiz determinar, você vai ter que provar. Mas quando que o juiz vai determinar? O juiz pode determinar que você prove uma lei federal? Não, porque o juiz é obrigado a conhecer a lei federal. E é o que a banca vai colocar na tua prova. O juiz pode te obrigar a provar o teor e a vigência da Constituição Federal? Ele não é obrigado. Você não pode ser obrigado. O juiz pode determinar que você prove o direito municipal, o direito estadual, o direito estrangeiro ou o direito consuetudinário, os costumes. Lei federal ele não pode, não. E como assim, Ritson? Imagina que você pega e tu entra com uma ação citando uma lei municipal que o juiz nunca ouviu falar na vida. Ele nem sabe se existe essa lei. Ele não é obrigado a conhecer todas as leis municipais. Ele é obrigado a conhecer todas as leis federais e a Constituição Federal. Como ele não conhece o teor e a vigência daquela lei municipal, ele vai determinar que você prove. E tu vai ter que trazer cópia dessa lei, provar o teor e provar que ela está em vigor. Mas somente se o juiz determinar. Então, lembra, como regra, não tem que provar direito, salvo se o juiz determinar em quatro casos. Qual é o caso com a letra M? M é direito municipal. Letra E é direito estadual. Outra letra E é direito estrangeiro, que é uma norma internacional. E com a letra C, um direito consuetudinário. Se o juiz determinar que a parte prove direito federal, a parte tem que provar? Não. O juiz só pode determinar se for direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário. Tranquilo até aí? Olha só. Eu estou falando aqui nesse bloco sobre as disposições gerais. Mas o CPC, ele fala sobre as provas em espécie. Ele fala da prova documental, prova testemunhal, prova pericial, inspeção judicial, confissão. Ele fala de vários tipos de provas, várias espécies. E na prova vão te perguntar o seguinte: os tipos de prova, as espécies de provas que estão no Código de Processo Civil, elas são as únicas que existem. Aquele rol é taxativo. Eu não admito outro meio de prova que não sejam aqueles previstos no CPC, certo ou errado.
muito errado. O nosso CPC, ele não adotou o sistema tarifado, não é o sistema tarifado. Então, as provas que estão no CPC são apenas exemplos. Aquele rol, ele é apenas exemplificativo. Então, lembra, no Brasil não se adotou o sistema tarifado. Inclusive, o CPC admite de forma expressa que admite-se todos os meios permitidos em direito. Eu admito todos os meios legais e moralmente legítimos para que a parte comprove as suas alegações. Então, quando ele fala todos, não são apenas o que está no CPC. Ritson, como assim? Olha só, sem preconceito, tá, pessoal? Só como exemplo. Menino, moleque, tem muito dessa parada de um chamar o outro de gay, já viram? Ah, tu é gay, tu é gay. Aí o que acontece? O moleque fala, eu não sou gay, quer que eu te mostre? Ritson, isso é um meio de prova? É. Mas mostrar a Caetana está lá no rol de provas do CPC? Não está no rol de provas do CPC. Mas eu te pergunto, você pode mostrar a Caetana para provar que você é homem? Sim ou não? Não, porque não é um meio que moralmente legítimo. Então lembra, o rol de provas que está no CPC não é um rol taxativo, porque o Brasil não adotou o sistema tarifado. Então você pode utilizar outros meios de prova, mesmo que não estejam no CPC. Mas qual é o requisito para que essa tua outra prova seja aceita? Essa tua prova tem que ser legal e também tem que ser moralmente legítimo. Tem que ser um meio legal ou um meio moralmente legítimo. Tranquilo até aí, pessoal? Olha só. Além disso, o CPC ele fala para a gente que acerca de provas, o juiz vai determinar as provas necessárias para o exame de mérito, para ele analisar o mérito, para ele analisar o pedido. Agora, olha só que interessante. O juiz vai determinar as provas necessárias de ofício ou a requerimento das partes. Então, a parte pede para ouvir uma testemunha. O que é que o juiz vai fazer? O juiz vai determinar essa prova. Mas mesmo que a parte não tenha requerido uma prova, o juiz pode determinar. Ritson, existe a possibilidade de determinação de prova de ofício pelo juiz? Existe. Isso já era muito discutido antigamente e agora virou lei. Inclusive, o nosso CPC, eu tenho várias jurisprudências que hoje estão na lei. Então, o que acontece? Se te perguntarem na prova, o juiz pode determinar a produção de uma prova de ofício? Pode ou não pode? Pode sim. Mesmo que não haja o requerimento da parte. Porque se o juiz entender que para ele se convencer, para ele descobrir a verdade, há a necessidade dele determinar uma prova de ofício, ele vai fazer. Então o juiz pode determinar de ofício. E outro ponto importante, se a parte faz um requerimento de prova, mas é um requerimento de prova inútil ou meramente protelatória, o juiz vai indeferir essa diligência. Gente, toma cuidado. Não é prova protelatória, é prova meramente protelatória. É aquela prova em que o juiz ele está analisando e ele analisa, mas ele pensa assim, pô, essa prova aqui é só para atrasar o processo. Eu não posso não. Prova meramente protelatória ou prova inútil, o juiz vai indeferir a diligência. Como assim, Ritson? Imagina que você está com o nome negativado, que teu nome está no SPC Serasa. Teu nome está no SPC Serasa e você é o autor e a empresa que sujou teu nome lá, ela é ré. Beleza, qual é o teu pedido? Danos morais. Aí a empresa ré pede para o juiz realizar um exame pericial da unha encravada do dedão do pé esquerdo. O que tem a ver exame pericial de unha encravada com dano moral? Não tem nada a ver. Então é uma diligência inútil, é uma diligência meramente protelatória. Essa diligência o juiz vai o quê? Ele vai indeferir. Ritson, então o juiz não é obrigado a acatar todos os requerimentos? Não é obrigado. Ele pode indeferir. Mas cuidado, todas as decisões têm que ser fundamentadas. O juiz não pode decidir sem fundamentar. Então se ele vai indeferir, ele tem que fundamentar. Tomou decisão, tem que fundamentar. Outro ponto importante é que eu vou ter provas apresentadas pelo autor e provas também produzidas pelo réu. Para o juiz, tanto faz se foi prova do autor ou prova do réu. O juiz vai apreciar as provas independentemente do sujeito que pegou e criou essa prova, para o sujeito que acrescentou essa prova no processo. O juiz não pode pegar essa prova. Ah, foi o autor, não vou pegar. Não pode, pô, não pode. O juiz vai apreciar a prova independentemente de quem foi o sujeito que produziu. E outro ponto, que já era pacífico e agora está no código, é sobre a prova emprestada. O que é prova emprestada? Prova emprestada é aquela prova que foi produzida em outro processo. Por exemplo, eu tenho um processo A, e nesse processo A eu ouvi 3 testemunhas.
Após eu ouvir essas testemunhas e concluir essa audiência, não vai ser lavrado um termo? Lavrou-se esse termo para esse processo A. Aí tem um processo B. A pergunta é, eu posso pegar essa prova do processo A e levar para o processo B? Eu posso trazer uma prova de outro processo? Posso ou não posso? Posso. O nome disso é prova emprestada, isso está na lei. Está na lei. E se cair na tua prova, pode prova emprestada? Pode sim. Está no CPC de forma expressa. E o que é prova emprestada? É aquela prova que eu trago de outro processo. Só que nessa prova emprestada, o juiz ele vai dar o valor que ele considerar adequado. Até porque não foi ele que ouviu as testemunhas. Ele vai pegar aquela prova testemunhal que foi feita lá e vai trazer e ela vai ser recebida aqui como um documento, como prova documental, porque ele só está olhando o papel, ele não está de olho no olho com a testemunha. Então é por isso que ele vai dar o valor adequado. No outro processo, o juiz teve olho no olho, ele não está tendo, então ele vai dar o valor adequado. Aquela prova testemunhal que foi feita lá, aquele documento vai ser recebido aqui como prova documental, não como prova testemunhal. E além disso, se eu fizer a prova emprestada, eu tenho que conceder o contraditório às partes. Eu não eu peguei a prova, te lasca, não. O autor, o réu, estou pegando prova, etc e tal. Ó, o réu trouxe uma prova emprestada, autor, tu tem alguma coisa para falar? Eu tenho que conceder o contraditório. Então lembra, pode prova emprestada? Pode, mas eu tenho que dar o valor adequado e além disso eu tenho que obedecer o contraditório. Um ponto muito cobrado em prova é sobre o ônus. Quando eu falo ônus, é dever. Quem é que tem que provar, autor ou réu? E muita gente se enrola em prova. O CPC diz para a gente bem assim, ó, o autor ele faz prova de fato constitutivo do seu direito. O que é fato constitutivo? É aquele fato que constrói o meu direito. Se eu falo que meu nome está negativado, se eu falo que meu nome está no SPC, no Serasa, esse fato do meu nome estar negativado, que tem que provar só eu. Agora, o réu faz prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O autor prova que o nome dele está negativado. E o réu, ele vai dizer o seguinte, olha, o nome dele realmente está negativado porque ele está devendo, né? Então, o autor faz prova de fato constitutivo e o réu faz prova de fato impeditivo, fato que impede o direito do autor, modificativo, ele não nega o direito, mas ele traz uma outra situação, diz que foi diferente, ou então um fato instintivo. Ele diz que ocorreu decadência, que ocorreu prescrição, que ocorreu pagamento. Na prova, eles não vão chegar contigo e dizer o seguinte, ó, qual das alternativas abaixo tem um fato constitutivo? Qual das alternativas abaixo tem um fato impeditivo? Não vão. Eles vão simplesmente te perguntar o seguinte, isso para técnico e analista, vão te perguntar o seguinte, o autor faz prova de fato impeditivo? Não. O autor faz prova de fato modificativo? Não, nem extintivo, porque o autor faz prova de fato constitutivo. Os outros três fatos, impeditivo, modificativo e extintivo, é que cabem para o réu. O que eu quero que você grave? Eu quero que você grave a sigla do estado do Acre. Acre, que é só tu gravar. Autor faz prova de fato constitutivo. O resto é do réu. Ficou fácil, não ficou? Então olha para mim, eu vou te perguntar o fato, tu vai me dizer se é autor ou réu. Fato constitutivo, autor. Impeditivo, réu. Modificativo, réu. Extintivo, réu. Caetanativo, réu. Porque eu te disse que o autor é fato constitutivo, o resto tu joga para o réu. Beleza até aí, pessoal? Acontece o seguinte, isso é uma regra. Isso é uma regra, só que o CPC fala que o juiz ele pode distribuir esse ônus da prova de modo diverso. Tanto o juiz quanto as partes, através de convenção, elas podem distribuir de forma diversa. Como assim? Eles podem dizer o seguinte, réu, é tu que faz prova de fato modificativo, né? É. Vamos fazer o seguinte, quem vai provar isso é o autor agora. Rito, mas eu estou mudando a regra. Pois é, isso pode. Autor, fato constitutivo e réu, impeditivo, modificativo e extintivo é uma regra. Só que eles vão te perguntar na prova. Essa regra, ela pode ser estipulada de modo diverso? Pode. Tanto pelo juiz, como através de convenção das partes. O juiz vai estipular esse ônus da prova, essa divisão do ônus da prova, essa distribuição de modo diverso, nos casos previstos em lei ou atendendo às peculiaridades da causa. Como é a situação de impossibilidade da parte fazer prova daquele fato?
Ou então, se a parte ficar com aquele ônus, acaba tornando excessivamente difícil para ela, fica excessivamente dificultoso para ela. Ou então, se a outra parte tiver maior facilidade. Então, nessas três situações, se o juiz entender que ocorreram essas três situações, ele pode pegar esse fato modificativo e jogar para o autor. Ele pode jogar esse fato extintivo e jogar para o autor. Ele pode pegar esse fato constitutivo e jogar para o réu. Quando que o juiz pode fazer isso? Nos casos previstos em lei ou atendendo peculiaridades do processo. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora, olha só que interessante. Eles vão te perguntar na prova o seguinte: em qualquer situação, o juiz pode alterar o ônus da prova, certo ou errado? Errado. Ele só pode alterar nos casos previstos em lei ou atendendo às peculiaridades da causa. Acontece que as partes, através de convenção entre elas também podem alterar esse ônus. Elas podem, cuidado, antes do início do processo ou durante. Porque antes do início do processo eu posso chegar com o juiz e falar bem assim, ó, olha, seu juiz, quem vai provar fato modificativo é o autor. As partes podem. Então lembra do seguinte: primeiro, quem é que faz prova de fato constitutivo? Autor. O réu faz prova de fato IME, I-M-E. O que é fato IME? Fato impeditivo, fato modificativo e fato extintivo. Esse ônus da prova é estático. Ele não pode ser alterado, certo ou errado? Errado. Ele pode ser alterado pelo juiz, mas também por convenção das partes. Só que o juiz pode alterar em duas situações. Quando? Quando tiver autorização da lei, ou então atendendo às peculiaridades da causa, tá? Que são aquelas situações em que, se a parte ficar com ônus, vai ficar muito complicado para o lado dela. Ritson, como assim? Me dá um exemplo. Vejam só. Imagina que eu sou um autor e você é réu. E eu afirmo que eu tenho um direito. Só que para eu provar que eu tenho esse direito, eu tenho que apresentar um documento. Sabe onde é que está o documento? Está na tua casa. Acontece que para eu provar esse fato, o ônus é meu, porque é fato constitutivo, mas o documento está contigo. Então, se o juiz ordenar que eu prove, o povo vai ficar numa situação complicada. Aí o que vai acontecer? Como o juiz sabe que o prova está contigo, o juiz vai inverter o ônus. Ele vai falar, ó, em vez de ser você, Ritson, que vai aprovar o documento, vai ser o réu. O juiz está invertendo, atendendo às peculiaridades da causa. Por quê? Porque você vai ter uma maior facilidade para apresentar o documento do que eu. Ritson, mas ele não pode fazer a exibição de documento ou coisa? Pode. É só um exemplo para você entender que esse ônus da prova não é estático. Agora pode vir na prova o seguinte: em qualquer situação, o juiz pode alterar essa regra. Em qualquer situação, as partes podem fazer uma convenção alterando essa regra. Certo ou errado? Muito errado. Existem limites. Sabe por quê? Porque, às vezes, o juiz altera essa regra, ele altera o ônus da prova e joga o ônus que era de uma parte para outra. E a outra recebe a bomba e ela fica impossibilitada de fazer prova. Então, o que acontece? O CPC estabelece que o juiz não pode alterar o ônus se essa alteração tornar impossível a produção da prova pela parte. Ou então, se essa alteração do ônus tornar excessivamente difícil a produção da prova pela parte. Ou seja, o juiz, em vez de ajudar, ele está atrapalhando. Então, se o juiz, na alteração do ônus, se ele atrapalhar, se ele dificultar, não pode. Então, cuidado para a prova. Sempre o juiz pode alterar? Não. Ele não pode alterar se essa alteração tornar impossível ou excessivamente difícil a produção de provas pela parte. Do mesmo jeito que as partes através de convenção. As partes não podem alterar esse ônus, primeiro, se eu estiver diante de um direito indisponível. Pô, velho, se eu não posso alterar o ônus, se é um caso que a lei fala que não pode, que é direito indisponível, eu vou alterar? Não vou. E eu também não vou alterar do mesmo jeito que o juiz, quando tornar excessivamente difícil ou quando tornar difícil o exercício da produção de provas. Ou seja, eu vou fazer uma convenção distribuindo o ônus da prova de modo diverso, de forma a prejudicar, de forma a atrapalhar, eu não vou fazer isso. Então o que você tem que gravar para a prova aqui? Eu sei que esse tema não é muito fácil. Primeiro que você tem que gravar, o que eles vão te cobrar. O autor faz prova de que fato? Constitutivo. E o réu faz prova de que fato? São 3. Impeditivo, modificativo e extintivo. Tranquilo até ali? Pergunta. Esse ônus, essa regra, nunca pode ser alterada, certo ou errado?
Errado. E quem é que pode alterar? São duas situações. A primeira pessoa que pode alterar é o juiz. Quando que o juiz altera? Lei, peculiaridade. Segunda situação que eu posso ter alteração desse ônus é porque por convenção das partes. Te pergunto, o juiz ou a parte através de convenção sempre pode alterar esse ônus, certo ou errado? Errado. Eu não posso alterar se essa alteração tornar excessivamente onerosa, difícil, dificultar o trabalho da parte. Então, eu só posso alterar se for para ajudar. Eu só posso alterar se for uma maior facilidade. Porque se não for uma maior facilidade, eu não vou alterar. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Outro ponto importante que eu quero que vocês tomem cuidado, e muito cobrado em prova, é que não é todo fato que você tem que provar. Eu já sei que o que é objeto de prova são os fatos. Existem alguns fatos que você não precisa provar. Quais são os fatos que eu não preciso provar, Ritson? Eu coloquei em NCIP, que quando você estiver estudando ou revisando, eu quero que tu olhe a primeira letra e você já saiba o que é. É igual aqui, ó. Eu falei para ti o seguinte, olha, o que é objeto de prova? Os fatos. Direito como regra, não. Só que tem situações que se o juiz determinar, você tem que provar. O que você vai ter que provar se o juiz determinar? Direito com a letra M. Direito o quê? Municipal. Com a letra E, estadual. Com a letra E, estrangeiro. Com a letra C, consuetudinário. Então isso aqui ajuda muito na memorização. Porque lembra do que eu vou te falar agora. Não passa quem sabe mais. Passa quem lembra do maior número de informações na prova. E eu estou te falando aqui com os pés no chão, um cara que já passou em TRT, TRE e TRF, técnico e analista, pô. Além de diversos outros concursos, pô. Então, você tem que se preocupar com a memorização. Às vezes você quer ler um livro de processo civil de 2.000 folhas. Pô, quando tu chegar na folha 2.000, você vai lembrar o que tu estudou na folha 1? Não vai, pô. Então você tem que ler o livro todo, revisar, e depois vai ler só o resumo, pô. Então, assim, a gente tem que ir direto no ponto, a gente tem que otimizar o nosso estudo. E quando eu utilizo essa técnica, eu auxilio na memorização. Então, independem de prova. Existem alguns fatos que você não precisa provar. Quais são os fatos que não precisam provar? Primeiro, com a letra N, os fatos notórios. Ritz, o que é fato notório? O sol é quente. Eu preciso provar que o sol... Não, isso é óbvio que eu não preciso. Por que eu não preciso provar? Porque é um fato notório, pô. Não precisa provar essas... Ritson, eles vão me colocar na prova... Qual das alternativas abaixo é um fato notório? Não, coisa. Tu tá comendo cocô? Tá doido? Nem para juiz eles perguntam isso. Só tem que saber o seguinte. Fato notório, eu tenho que provar? Não. Beleza. Agora, não precisa de prova aqueles fatos que são confessados pela parte. Como assim, Ritson? Olha, eu sou o autor, você é réu. E eu digo bem assim. Você vai tomar posse. Seu juiz, ele vai tomar posse. Ela vai tomar posse. Eu escutei amém? Não escutei não? Então fala aí de novo, vou te dar a segunda chance. Ele vai tomar posse. Ela vai tomar posse. Fala aí. Amém. Pois é. Acontece o seguinte. Eu estou pegando e dizendo que ocorreu um fato. Estou dizendo que você vai tomar posse. Aí você não fala nada. Você fica calado. Se você fica calado, você não falou nada, aquele fato que eu disse para você... não foi contestado, não foi controvertido. É um fato incontroverso. O que vai acontecer? Esse fato incontroverso, ele também não depende de prova. Ritson, e qual é a diferença do fato incontroverso para o fato confessado? Olha só, você vai tomar posse. Aí você me responde, amém, vou mesmo. O que você fez? Você confessou. Você manifestou a tua vontade, você disse, você confirmou o que eu estava falando. Então eu não tenho discussão. É diferente do fato incontroverso. No fato incontroverso eu trouxe um fato. Só que você não contestou. Você ficou calado. Então esse fato é incontroverso. O fato notório, fato confessado e fato incontroverso não depende de prova, não precisa de prova. Ah, Ritson, agora que eu estou entendendo por que naquelas situações em que o réu é revel, e eu não preciso de prova, e a revelia com efeito da presunção, o juiz ele pula a fase de prova e vai direto para a sentença. É porque fato notório, confessado e incontroverso não precisa de prova. Pois é, se não precisa de prova, o juiz vai direto para a sentença. E no último, com a letra P, aqueles fatos que têm presunção legal de existência ou de veracidade.
Então, se a lei está falando que é assim, acabou, velho. Eu vou discutir contra a lei? Não vou, velho. A lei fala que o prazo é X, acabou, velho. A lei está falando, presume-se que é aquilo lá. Então, lembre-se, todo fato tem que ser provado? Não. Alguns fatos não dependem de prova. Quais são eles? Com a letra N. Qual é esse fato? Fato notório. Com a letra C, fato confessado. Com a letra I, fato incontroverso. E com a letra P, qual é a palavra? Presunção. Fechou até aí? Então eu já sei que esses fatos não são objeto de provas. Agora olha só que interessante. O juiz, quando ele está analisando as provas do processo, quando ele está no trâmite processual, ele pode utilizar a experiência dele. Ele pode utilizar a experiência dele comum de juiz, subministrado pelo que ordinariamente está acontecendo no país, né? Pelo que ele sabe, mas o juiz também pode utilizar a experiência técnica. Às vezes o juiz tem um conhecimento técnico lá em informática, um conhecimento técnico em contabilidade. Ritson, ele pode utilizar esse conhecimento técnico segundo o código, sim, ressalvados casos de exame pericial, porque não é porque o juiz é formado em ciências contábeis que ele é obrigado, não. Se ele for formado em ciências contábeis, ele é juiz, ele pode dizer assim, não, sou juiz, pô, não sou contabilista, né? Então, esse daqui eu vou mandar para o perito. Se ele quiser utilizar a experiência técnica dele, ele usa. Ressalvados os casos da prova pericial, porque ele pode utilizar. Beleza até aí, pessoal? Então, o juiz pode utilizar a experiência comum e também a experiência técnica. Ressalvados os casos de prova pericial, que o juiz vai analisar isso no caso concreto. Beleza até aí? Mas se o juiz se sentir capacitado, ele vai e decide. Se ele não se sentir capacitado, ele vai e perícia. Fechou? Outro ponto importante. O CPC nos diz que ninguém, cuidado com essa expressão, porque quando tem ninguém, eles gostam de trocar em prova. Ninguém se exime de colaborar com o Poder Judiciário em busca da verdade. Então, se o juiz chamar a parte tem que ir. Se for chamada a testemunha tem que ir. Ninguém se exime, ninguém... não vou não, dane-se vocês. Eu não posso fazer isso. Aquele velho ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher pro processo. Não, velho. Isso aqui não aplica não, porque ninguém pode se eximir de cumprir, de colaborar com o Poder Judiciário em busca da verdade. Fechou até aí, pessoal? Olha só outro ponto interessante. Eu tenho incumbência da parte e eu tenho incumbência de terceiro. Isso aqui fecha o tema de disposições gerais. E na prova eles podem fazer algumas confusõezinhas. Primeiro, o CPC fala que a parte ela tem o direito de não produzir provas contra si. É o princípio do Nemo, TNT, CDTGere. Então, esse princípio aqui, ele diz pra gente que a parte, ela não é obrigada a fazer uma prova contra si. Se você entrou com um processo contra a minha pessoa, é você que prove. Eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Eu não preciso fazer minha autoincriminação, não vou fazer isso, pô. Então, a parte não é obrigada, ela tem o direito de não ser obrigada a fazer prova contra si. Se é você que está dizendo que eu te xinguei, você que prove. Não é eu que tenho que provar que eu te xinguei. Não tem lógica uma parada dessa, tá? Então, além disso, além desse direito, incumbe a parte comparecer quando ela for convocada e responder ao que ela for chamada. Ritson, a parte foi chamada numa audiência e ela compareceu, mas ela não respondeu. E aí? Se tu não responder, filho, pena de confissão. Autor, faltou audiência, confissão. Autor, foi à audiência, mas não respondeu, confissão. Réu, não foi à audiência, confissão. Réu, foi à audiência, mas não respondeu, confissão. Por quê? Porque incumbe a parte comparecer e responder. Se tu não comparece à audiência de instrução e julgamento, confissão. Se tu não responde na audiência de instrução e julgamento e fica calado, confissão. O que tu não é obrigado é produzir provas contra si. A parte, ela também tem a incumbência de colaborar com o juiz quando ele fizer a inspeção judicial. O que é inspeção judicial? É aquela modalidade de prova em que o juiz ele sai do gabinete dele e ele vai até o local dos fatos para ele ter uma melhor análise. E quando ele vai, a parte ela tem que colaborar com o juiz. Olha, seu juiz, aqui é a sala, ali é a cozinha. Quer um cafezinho, seu juiz? E uma pamonha? Rola um tucumã aí e um x-caboquinho, juiz. Vamos comer um x-caboquinho? Pois é. Faz uma tapioca com o juiz, pro juiz com... Me amarra, tapioca com tucumã, queijo, banana frita. Ah, vou até parar de falar comida aqui. Nossa senhora, tô doido para ir em Manaus. Vem cá. Incumbe a parte também praticar todos os atos que forem determinados. Então a parte tem que comparecer, responder, colaborar e o que mandar fazer, ela tem que fazer. Ela tem o direito de não produzir provas contra si.
Já o terceiro, quando ele for chamado, ele tem que dar para o juiz as informações. Ele tem que informar, tem que dizer como é que aconteceu, como é que não aconteceu. E, além disso, tem situações em que eu preciso de um objeto ou de um documento e esse objeto ou documento não está com o autor nem com o réu, está com o terceiro. Esse terceiro que não é autor nem réu, como é o caso de uma testemunha ou de uma outra pessoa, essas pessoas têm a incumbência de informar e exibir. Elas têm a incumbência e o dever de informação e exibição. Ritson, informação eu sei. Quando ele chegar numa audiência, o que ele souber, ele tem que falar. Beleza. E exibição? É pelo seguinte. Tem situações que o documento não está com o autor nem com o réu. O documento está com o terceiro. E esse terceiro ele tem um dever de exibir o documento. Ritson, e se ele não informar, se ele não exibir, ele corre o risco de receber uma multa. Só que além da multa, o juiz ele pode adotar outras medidas. Medidas mandamentais, coercitivas, porque o juiz pode ordenar a exibição de documento ou coisa. O juiz pode tomar outras medidas. Além da multa, o juiz pode. E finalizando aqui, eu quero conversar contigo sobre o princípio da imediação. O princípio da imediação é relacionado àquelas provas em que o juiz tem um contato direto com a produção. Elas estão caracterizadas naquelas provas realizadas em audiência. Inclusive, se cair na prova, em qual das alternativas abaixo aplica-se o princípio da imediação? Procura a prova testemunhal, velho, que é o que cai. Se cair, por quê? Porque a testemunhal é uma prova oral, ela é realizada em audiência. E quando que eu encontro esse princípio da imediação? Primeiro, na prova documental, eu tenho o princípio da imediação? Não, porque ela não é prova oral. Eu tenho o princípio da imediação nas provas orais, naquelas que são realizadas na audiência. Qual é a principal cobrada? Testemunhal. Documental não, pelo amor de Deus, tá? O que acontece? Na audiência, a gente sabe que o juiz vai ouvir os peritos sobre esclarecimentos que são importantes. Também um depoimento pessoal e as testemunhas. São provas que o juiz está olho no olho, contato direto na produção. Aqui eu tenho o princípio da imediação. Então não se esqueça. Se cair na tua prova testemunhal, tem o princípio da imediação? Sim. Quando que eu tenho o princípio da imediação? Nesse contato direto com o juiz na produção de provas. Se cair esses três casos, você marca como certo. Sempre a prova pericial vai ter a princípio da imediação? Não. Só os esclarecimentos do perito em audiência. Então, se ela colocar prova pericial, está errado. Seria diferente dela colocar perito que é ouvido em audiência. Aí outros 500, tá? Então, testemunha, depoimento pessoal e esclarecimentos do perito em audiência. Não é prova pericial. Fechou até aí, pessoal? Tô fechando aqui o tema. Sangue no olho até a posse. Pra cima, caveira. Fui!